Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Nós hoje chamamos uma convidada especial aqui que vai nos falar, vai nos explicar bastante sobre, basicamente, o que acontece nas explosões de violência contra a mulher, os motivos, o que leva um relacionamento a isso, enfim, essa parte psicológica que muitas vezes não é muito apreciada no direito. Por quê? Porque a forma dogmática que é o nosso direito simplesmente, muitas vezes, desprezam os aspectos subjetivos da explosão de violência. A explosão de violência não é um fato que acontece sem uma preparação anterior e sem uma explicação comportamental dela. Então, a convidada de hoje, a Paula vai apresentar, mas é uma referência na área de psicologia que eu indico assim, de coração para todos, porque ela é diferenciada realmente, né, Paula? Bem-vindos. Nós estamos hoje com a queridíssima, maravilhosa Raquel Neto. Eu e Flávio somos suspeitos, porque somos apaixonados por ela, né? Então já vou fazer uma declaração de amor ao vivo, que aí já todo mundo fica sabendo. Raquel Neto é psicóloga, psicoterapeuta, supervisora clínica e professora da graduação do curso de psicologia e afins, né? E hoje nós convidamos ela para falar para a gente sobre amor, paixão e hostilidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela confiança, e confesso que escolhi um tema que me mobiliza muito, né? É um tema muito angustiante para todos que refletem sobre a questão. Primeiramente, vou dizer uma frase do Rainer Maria Rilke, que abrirei e fecharei com ela, tá? Vocês vão entender no encaminhar das coisas o motivo. Ele diz: todo espaço feliz é filho ou neto de separação, com espanto ultrapassado. Todo espaço feliz é filho ou neto de separação, com espanto ultrapassado. Né? Então, para haver um encontro é preciso separar eu, tu, para encontrar nós. Tem que haver o eu e o tu. Então, o espaço feliz, arejado de projetos, de sentidos, ele precisa ter essa consciência de que somos separados. Agora, não é tão simples, por quê? Porque a angústia de separação mobiliza uma condição humana dolorosa, que é a angústia da solidão. Para eu me consentir e consentir ao outro separados, né? É preciso sustentar uma batata quente, que muitas vezes a gente peca por se defender dela, por achar subterfúgios para não ter contato com ela, que é a angústia de ser só. Ser separado é ser só, não solitário. Eu não sou solitária, eu estou aqui com todos. Mas a escolha do tema, a fala, o que vai ser elegido para dizer, a preparação, a angústia de preparar e de pensar isso dentro da minha vida, da minha família, né? Isso só eu faço, só eu posso fazer. Então, eu não tenho escolha. É condição humana a angústia da solidão. Tá? E como é que a gente pode se defender disso? Se proteger disso, se alienar disso, né? Eu posso dizer que tem tudo de mim no outro, tudo do outro em mim. Buscar uma identidade. Sou igual a ele é igual a mim. É o meu chinelo, é a minha cara metade, é a luva que cabe na minha mão, é um ser especial, me completa. Eu sou plena, absoluta com ele. Então, essa fantasia de um outro que vai ser como eu e não como ele.
né? Como eu projeto o meu desejo nele. Uma projeção imaginária, fantasiosa do meu desejo. Então, ele é igual a mim, sobrepõe, né? Idêntico. A mão e a luva. Ele é perfeito. Não tenho falta de nada com ele. Ele me preenche. Ele até adivinha quem eu sou, o que é que eu quero, o que é que eu desejo. Isso é uma defesa da angústia de ser só. O que você está falando é interessante, que a percepção que eu estou tendo é que muitas das vezes as pessoas amam ou então são apaixonadas com um personagem que elas mesmas criaram do outro. Isso. E às vezes isso até oblitera a percepção da realidade dela. É isso? Isso. Então isso não é amor, tá? Isso é paixão. E paixão a gente sabe que dura um tempinho, porque na convivência, no real, o outro se revela um outro, uma alteridade. A diferença aparece, não sem dor para o ser amado. Né? Então, sempre a paixão ela vai trazer um rasgo, um furo, uma rachadura nessa imagem construída. O outro num gesto, num olhar, numa palavra, num posicionamento, me assusta. Então, a gente pode dizer, então, que a paixão acaba justamente no momento que você começa a enfrentar a realidade? Isso, né? Na convivência, no viver com, na coexistência, né? O outro vai se revelando um outro, uma estranheza, uma alteridade. E é isso que eu não suporto enquanto ser apaixonado. Até agora não falamos de amor. Estamos falando de paixão. O castelo se desmoronando? Sim, cai. Nossa, que dor, que dor. Fui acordada de um transe hipnótico. Não é o outro mais, é um outro. Apenas um outro. Como qualquer outro, como eu. O outro cai de patamar. A relação deixa de ser uma relação especial, privilegiada, para ser uma relação humana, comum, banal, não sem dor. Deixa eu tirar uma dúvida. Esse tipo de sentimento pode ser presente também em outros tipos de relações, por exemplo, mãe com filho, irmãos, amigos. Até com o trabalho, gente. Tudo que eu idealizo, mitifico, que eu não recebo como é, que eu projeto o meu desejo e acho que vou relacionar com aquilo que eu projetei, é uma relação de paixão. Paixão não é só com pessoas. Por um partido político, né? Por uma questão... Até uma viagem que você vai fazer, sim. Você idealizou aquela viagem, chega lá, não é nada daquilo. Sim. E quanto maior a idealização, o dever ser da questão, maior eu tomo, né? E mais eu vigio para que a coisa não se estrague. O medo de estragar é terrível, né? Furou, rachou, trincou. Pior do que perder é estragar. E na hora que estraga, o que acontece com a gente? A hora que estraga é uma crise, né? E eu tenho duas maneiras de lidar com essa crise. Ou eu transformo a paixão em amor, e aí nós vamos saber o que é amor, ou eu largo para lá, né? É uma crise e eu dispenso e vou caçar uma outra paixão. Então, muitas pessoas vivem no máximo 2 anos com a outra, pulando de galho em galho, de paixão em paixão. Porque ela quebra. E a paixão, eu queria que você abordasse um pontozinho aí, que é o seguinte. Por que a paixão afasta a racionalidade e a percepção da pessoa? Isso tem alguma explicação? Sim. Primeiro, porque ela em si, projetar no outro o meu desejo já é irracional. E o que eu faço? Quando eu projeto no outro o meu desejo, o outro enquanto alteridade, ele não existe. É o encontro do bebê com o seio. A mãe e o bebê é um só. Né? Mas isso passa, isso é uma fase. O ser apaixonado, ele mantém isso. E busca isso na vida. Né? O encontro com o seio, com a plenitude, com o gozo, com ai, não me falta nada. Né?
Então, isso é uma defesa da solidão existencial, ontológica, própria de todos nós. A outra defesa é o extremo oposto disso, né? Não tem nada de mim no outro, não tem nada do outro em mim, é hostilidade, né? Tão bem vista nos últimos tempos no nosso contexto político, social, né? Se o outro tem uma diferença, uma estranheza, ele deixa de ser alguém que tem uma interseção comigo, né? Ou eu sou acoplada, fundida, né? Para não falar outra palavrona, né? Ou eu estou fundida, ou eu estou apartada. É cumplicidade ou hostilidade, né? É fusão ou hostilidade. É engraçado que isso daí é muito usado. Eu estou vendo aí, eu sou psicólogo e tal, vou te perguntar. É o seguinte, a paixão se assemelha muito ao ódio, né? Então, são movimentos irracionais. Isso pode ser projetado nas pessoas, porque, por exemplo, existem alguns slogans de determinados partidos políticos e tal, que ou você está conosco ou está contra nós. Mesma coisa. É esse tipo de mecanismo que é né? feito. Ou nós temos um pacto, né? Estamos pactários, ou nós somos inimigos. E aí não tem um meio termo, é 8 ou 80. E não é nem meio termo, é um outro caminho. E qual que é o outro caminho? É o caminho do amor, né? Da solidariedade, da compaixão, que diz o quê? Veja que o raciocínio ele tem que ficar firme, senão a gente não entende o desdobramento. Tem tudo de mim no outro, tudo do outro em mim. A fusão, a paixão. A ilusão de uma relação dual. É um ser especial. É privilegiada essa relação. As outras são relaçõezinhas vulgares. Tá? Isso pode pular. Na quebra, na rachadura, no surgir da diferença, do estranhamento, não gera uma pergunta, mas não tem nada de mim no outro. Que decepção, que frustração. E isso é vivido como uma crise com muita dor. Fui traída, fui enganada. Não, eu não fui traída. Eu é que coloquei no outro o meu sonho, a minha fantasia. Né? Eu não fui traída pelo outro. Eu fui enganada pelo meu desejo. Traída pelo meu desejo. E o que seria o amor? Seria uma interseção. Tem muito de mim do outro, muito do outro em mim, mas não é tudo. A semelhança, ela tem uma coisa muito importante, que ela inclui a diferença. A diferença é acolhida no amor. Né? O que tem de mim no outro? O que não tem do outro em mim? Quais são os pontos de encontro? Porque são nesses pontos de encontro que faremos projetos comuns. A gente não tem que encontrar em tudo. Por isso temos muitos amigos, colegas, conhecidos. Né? Com esse eu curto isso, com aquele eu construo aquilo, com esse eu consigo falar de mim, com aquele é papo de botequim. Né? A gente não encontra em tudo. A fusão é uma idealização romântica. O que vai mudar na vida, né? Não é que eu sou mais ou menos com as pessoas. Os objetivos das relações são diferentes. Com o ser amado eu tenho um objetivo, com a amiga outro, com o pai outro, com o filho outro. O amor universal, o amor autêntico, ele é para todos. Ele não é para um ser especial. O que vai mudar? O objetivo, o projeto que eu tenho com cada um. Né? E qual que é o objetivo e o projeto? Varia conforme as relações. O projeto que eu tenho com o filho não é o que eu tenho com o marido, com a amiga, com a colega de trabalho. São pontos de encontro. Então, esses pontos de encontro é que vão sustentar e tecer projetos que justifiquem uma existência. Isso é muito bonito, gente. Assim, não existe uma relação privilegiada, ela é uma ilusão, ela é da paixão. Não existe, não tem nada de mim no outro. Somos humanos, vivemos no mesmo contexto, atravessados por valores, regras de convivência, histórias semelhantes.
né? Não é possível ser inteiramente diferente, né? O horror da diferença é do pensamento autoritário, né? Você vê que uma família democrática, ela constrói filhos diferentes. Uma família autoritária, os filhos são tudo iguais, né? Tudo dentro de uma forma. Interessante, isso me fez pensar uma coisa que eu queria que você me explicasse. O narcisista, que tudo para ele é espelho, ele tem dificuldade de amar? O narcisista, ele não ama, ele ama o que ele projeta no outro. Por isso, ele é capaz de matar. Né? Eu projeto no outro o meu desejo, o meu sonho, o que eu idealizei. E se o outro se revela um outro, né? A alteridade, a diferença, eu posso descarregar uma arma nele, esbofeteá-lo, falar coisas pesadas, né? Ou a morte concreta funerária ou a morte simbólica, né? Enfim, destruir aquilo que é diferente do que eu criei. Então eu não estou amando um outro, eu não estou vendo a diferença e a semelhança para termos projetos comuns, né? Ou é tudo ou é nada. Então não é nem meio termo, gente, é uma terceira margem do rio, é uma outra história, é essa história de que o outro é um outro e ele tem que gerar pergunta, curiosidade e não destrutividade ou fusão. O narcisista, ele só sabe fundir-se. E se não dá para fundir, é porque o outro está equivocado, o outro está errado, então chumbo nele, né? Eu vou desqualificar quem está por cima, quem está por baixo, a inveja, a competição. No narcisismo sempre tem uma perversão. Então esse narcisista não vai ter um amor autêntico Nunca. Até porque... Desculpa, por favor. Até porque, pelo que o Raquel a falou... gente pensa igual. Não, e aí eu falo pela construção do nosso amor também. Acompanho. Não, é o seguinte, porque dá trabalho. A diferença da paixão para o amor é que a paixão você simplesmente é levado. Porque você não tem sem responsabilidade. O amor ele é construído. Você não rala. É uma construção que você tem que cuidar dela todo dia. É uma planta que você tem que regar todo dia. Tem que aparar, às vezes, as areias de uma forma que vai bem daquela frase que você falou no início. A separação, que é o choque, que eu chamaria de choque de realidade, é que te faz, com o objetivo comum de continuar junto, de tal, criar alternativas que chegar num acordo. Porque é uma coisa que, depois de 25 anos, nós estamos vendo agora direto, os outros estão chamando, falando que a gente entra nos lugares perguntando se a gente é irmão, porque a gente tem muita afinidade. Muito comum. Entendeu? Que é a construção. Sim. Maiores pontos de encontro, né? Pontos de encontro no trabalho, na criação de filhos, nos desejos para o futuro, nos projetos de vida. Não quer dizer que a gente pensa igual, não, que cada um... Mas é interessante que eu estou lembrando de algumas coisas. A gente vai ouvindo e pensando, né? Eu já vi várias pessoas contando dos casamentos dos avós, dos bisavós, aqueles casamentos antigos arranjados, e que o casal vivia super bem. Mas por que vivia super bem? Não passou a fase da paixão, mas construiu um amor ao longo da vida. Né? Tinha projetos comuns. E aí é uma pergunta, mas também é uma conclusão empírica minha de que não é necessário haver uma paixão para haver um amor depois. Não. Né? O amor pode ser construído. E a paixão pode até estragar um amor. Sim. Né? Porque a idealização é tão grande, o ideal de completude é tamanho que o que falta é fatal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu até tenho que construir o raciocínio para eu conseguir te perguntar. A pessoa, vamos falar de casal, de relacionamento afetivo, né? Que a gente acaba chegando... Não adianta, advogado raciocina com a cabeça do direito. Um casal, né, que se relaciona ainda com paixão, e aí chega nesse momento de que há essa ruptura, nesse momento em que entra na crise. O que diferencia a pessoa que mata da pessoa que vira a página e segue a vida? A pessoa que mata, ela não suporta a diferença, né? A diferença é como se a matasse, destruísse todo o imaginário dela. Porque a identificação com o outro é tamanha que o outro ir embora significa a minha morte. E tem pessoas que matam e depois se matam. Sim. Que eu acho que é pior ainda, Sim. né?
que além de tudo não dou conta de viver com isso, aí eu mato, me mato, aí eu estou destruindo a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha mãe, enfim, da família Sim, inteira. porque na coesão, né, na identificação maciça com o outro é uma extensão minha e eu sou uma extensão do outro. Então, se eu vou embora, como que eu fico? Né? Tanto que é um luto, né, gente? No luto melancólico, que o outro deprime, nunca mais volta para a vida, é que os dois estão tão acoplados que quando vai é ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim. Não é um outro que vai, sou eu. Mas aí, literalmente arrancou um pedaço tá, e levou embora. mas aí o aspecto que para mim é mais relevante nisso daí é o seguinte: isso é uma construção comportamental, tem tratamento ou é uma situação inerente da pessoa? Porque, por exemplo, eu posso sentir falta da minha esposa se ela me largar. Beleza, vou passar o luto, vou ficar triste e tal. Mas eu nunca vou atrás dela, mãe dos meus filhos e tal, pra ir matar ela, tá entendendo? Você não sabe. Não, Porque mas você é não isso que eu, passou por não, isso. pois é, mas é isso que eu quero saber. Se isso tem a ver com resquício, com machismo estrutural nosso, com o modelo de comportamento de sociedade, ou isso daí que é uma apreensão, ó, eu apreendo que a mulher não pode me largar, que isso, que aquilo, que aquilo outro, ou isso tipo fisiológico da pessoa? Não tem nada inerente, nada fisiológico, tudo é construído, nada me é dado ao nascer. Vamos pensar lá atrás, né? Vamos ver os estágios de desenvolvimento do ser humano. Quando a gente nasce, a consciência ela é sensorial, né? A criança ela não pensa, ela sente, né? Então, a consciência sensorial, ela é o bebê e o seio e o bebê. Ele nasce com uma falta, o seio supre, é uma experiência de plenitude e que é repetida, mas isso só para o ser humano não basta, né? Eu ser saciado, eu ter esse encontro, o seio é o mundo, meu mundo. Entra o pai, entra a escola, os vizinhos, um outro irmão, entra um terceiro. E aí quebra a relação dual. A paixão é uma relação dual. Essa coisa de eu, você e eu não foi quebrada, talvez por uma mãe aranha, uma mãe protetora, que não deixa o pai entrar, uma mãe controladora, né? Uma estrutura familiar que impede a entrada de terceiros. Né? Quantas vezes a gente vê menininhos que não recebiam visita, que não dormiam na casa do outro, que a coisa ficava ali, a mãe nutria, supria, é a construção de uma personalidade psicótica, né? Então, eu alucino esse peito no ser amado. Ele vai me dar aquela sensação, aquela vivência que eu já tive um dia e perdi. Então, a relação dual ela é muito perigosa, ela é pobre, né? O mundo tem que entrar e fazer sentido para aquela pessoa, né? Então, tem a relação sensorial, né? Que é do bebezinho. Depois vem na adolescência uma relação individual, eu. E você vira pro pai, pra mãe e fala, você não tem nada a ver com Por você. isso que eles ficam chatos, né? Uns nojentos, né? Enquanto a criança te endeusa, te mitifica, você é tudo pra ela, te olha querendo te engolir, o adolescente quer te furar. E vocês vão ver como isso é importante depois, né? Eu conto isso muito pros pais, para eles terem alguma condescendência e paciência com esse momento, porque não tem nada de mim em você, nada de você em mim, eu não sou você, isso é seu, isso não é meu, né? Tem que furar o pai e furar a mãe para achar graça no mundo. Pensa bem se não furar a mãe, que namorada que você vai arrumar? Tem alguém mais especial e mais perfeito que uma mamãezinha? Eu tenho que furá-la, né? Para ela se tornar humana, comum, e eu ter olhar para outra mulher humana e comum. Uma mãe idealizada, mitificada, como que eu vou buscar uma outra mulher fora disso? Não acho. Não é? Não acho. Vamos pensar o pai bem-sucedido, o pai que deu conta da vida. Se eu não furar ele, como é que eu vou achar que eu vou dar conta de caminhar com minhas pernas? Que eu sou competente como ele, que eu também vou conseguir
realizar o que ele realiza. Então eu tenho que humanizar o pai e humanizar a mãe para eu ir para o mundo. Senão Isso é importante para eles. Isso então. é o céu. Então furou, graças a Deus. É bom furar, né? Fura Tá. tudo, acaba com tudo. É bom saber. Tudo bem que os meus já passaram dessa fase, mas é bom saber Não que é? é importante. Não E é é bom. engraçado que te fura e tal, e aí depois inconsciente passa a te repetir. Isso, É muito bonito. Eu acho Falou isso, certo. Eu acho Né? bonito. Porque aí dá consciência pessoal, né? Sensorial, individual e pessoal. Pessoal, eu já caí no mundo. Eu e o grupo e eu é mais amplo, né? Não é só a família, não é só ali meu mundinho em torno de mim. Aparece um conceito muito bonito que é do outro generalizado, né? O outro não é só o outro que está no meu espaço vital, existencial. É o outro que eu vejo na televisão sofrendo na guerra. É o outro que está comigo na fila de ônibus. É o outro a velhice no meu país. É o outro a criança desprotegida no meu país. Esse outro generalizado, ele é uma ampliação da minha identificação com o mundo, né? Não é papai e mamãe, não é meu mundinho, é o mundo, né? Eu sou com os outros, mesmo eles não estando ao meu lado, compartilhando o mesmo espaço vital, né? Há uma consciência que é chamada de cósmica, né? Que é a inclusão do espaço como o meio ambiente físico, né? Nós estamos pelejando tanto com isso agora e sofrendo consequências do descuido com isso, né? De saber que o mundo é minha morada, né? Que a natureza e eu fazemos parte de uma coisa só. E há a consciência eterna, que muitos não sabem dizer, eu também não, que é só na morte, né? Que é o nosso grande desconhecido, né? As religiões tentam trazer alguma resposta, algum caminho, mas a gente não tem certeza, né? Então veja, a consciência sensorial, eu e o peito e eu, dual, sensorial. O peito me salvou, o peito me deu tudo. Eu posso paralisar e ir caçando peitos pela vida fora. Tanto que você vê até no trabalho, a pessoa tem um probleminha, ela chuta e quer caçar outro. É verdade. Né? Na primeira esquina, ela corre. Ficou difícil, né? Não. Deve ter uma coisa melhor ali, um peito mais suculento, com mais leite, que doa mais, né? Então isso é um atraso, isso é um entrave para o desenvolvimento humano. E a individual, eu vou passar a vida furando todo mundo? Né? Furo o chefe, furo os colegas? Não é igual a mim, eu vou destruir? A pessoal é muito bonita, é isso. Tem muito de mim no outro, muito do outro em mim. Reconheço até a humanidade dos meus pais e me identifico com ela. E até não tenho preconceito de ser como são. Isso não me diminui. Isso é uma prenda, isso é uma dádiva, isso é um ganho, né? Aprendi com minha mãe, aprendi com meu pai, mas não sou meu pai, não sou minha mãe. Mas não vou jogar no lixo os tesouros que eles trouxeram para mim só para ser diferente. Não sou diferente, sou semelhante. E na semelhança eu tenho o pai, a mãe, a mim próprio, porque eu estou sempre escolhendo. E ao mundo. O mundo também gera impressões em nós, né? A moda, os valores, as crenças, os ritos, né? O que há no mundo passa por mim. Então isso tudo, gente, vai fazer com que eu tenha escolhas mais ricas ou mais pobres. Isso até, essa liberdade para a pedagogia, não é para não, mas o modelo piagetiano é mais ou menos isso. Você tem que dar espaço para a pessoa construir suas próprias sinapses, para ela ter a sua identidade naquilo que ela está projetando como conhecimento. E aí é o que a gente vê aí alguns movimentos que querem uma escola autoritária, que fazem só a pessoa repetir determinada situação. Vai lá para aprender matemática, vai lá para aprender português e tal, mas não aprender a diversidade social que ela está inserida e a identidade de raciocínio. Voltando para o amor aqui. Chegar no amor que nós não chegamos, Pois né? é, e eu nós estou preocupada chegamos com nas essas defesas. escolhas. Só uma dúvida rapidinho. Eu posso concluir, então, que
tudo parte de uma escolha ou não? Sim, a gente escolhe ser igual, escolhe ser diferente, escolhe amar. E amar é muito exigente, né? Relação é uma relação. Eu tenho que estranhar. E eu vou escolher isso. E aí eu acho interessante, só explicar aquela pergunta sua antes da gente voltar para o amor, que é o seguinte, isso tudo são construções comportamentais de cada indivíduo. Sim. Tá entendendo? Então, De certa forma, se eu são quero uma possibilidades, se eu quero uma teta direta, tal, isso é um comportamento repetitivo que eu Sim, tenho. é uma possibilidade Então, que eu tenho. o que é interessante para mim você falando é que é o seguinte, há a possibilidade de você diminuir o seu sofrimento e o sofrimento de quem está junto com você através da construção de novos valores, de novas formas de relacionamento e tal. Ou seja, acompanhamento de psicoterapeuta. Né? Não, isso é lógico, né? Não, mas é porque... Aí eu vou falar o que é que acontece no Brasil. Existe um estigma contra O tratamento psicológico. o tratamento psicológico e psiquiátrico. Sim. Também. Como se... Mas é no Brasil ou no mundo? Eu fico achando que é no mundo inteiro. As Olha, pessoas são doentes, é muito difícil. A gente não vê, assim, pelo menos assim, nos governos que a gente tem ciência, que a gente também tem notícia de tudo, mas a gente não vê essa preocupação com o psicológico, Com a igual construção tem do indivíduo. com o físico. A gente não percebe isso, por exemplo, nas escolas. Eu nunca vi ninguém falar que tem que ter essa ruptura, que essa ruptura é importante, que esse momento da adolescência, a criança tem que passar por isso, é que nessa vale a falta, pena. nesse vazio que entra ciências Aí que o humanas. povo vai adoecendo, né? Né? Ciências humanas, sim. Mas essa preocupação, assim, com o indivíduo, né? Uhum. Este é o momento do indivíduo passar por isso. Vamos permitir. Sim, as escolas promoverem os espaços públicos, Exato. as políticas Eu não públicas, vejo isso. né? Espaços de fala Pode ser ignorância minha também, para né? compartilhar Sim. isso. É, Né? na verdade, toda escola tem um pedagogo especializado. Ah, Flávio, mas você não e vê tem um essa psicólogo, mas você não vê essa... Mas Não, é porque esse cuidado o modelo de ensino nosso é um modelo massificante, não individualista, assim, de florescer os talentos individuais de cada um e até explicar a socialização, como é que é o filhinho. Mas Você está aí atendendo o telefone no meio da sala de aula, você pode atender o telefone e falar o que você quiser, mas você está incomodando os seus 30 coleguinhas aqui. Essa alienação, né? Essa falta de percepção do outro. Cuidado. De cuidado. Mas vamos voltar para Mas é só porque, só concluindo, é isso que eu tô falando. Se você tem uma criança que está passando por uma fase um pouco complicada e que precisa de uma atenção especial, a maioria das escolas, o que elas fazem? Massacram, ao invés de acolher. Ou chama os pais e pedem para retirar. Tira essa menina daqui que está Exclui. tentando demais. Exclui. Então a diferença é eliminar. eliminado. Né? Não encaixa aqui. Como se amar fosse um encaixe. E é o contrário. Amar é o outro enquanto o outro. Então, tem relação que a gente chama de relação, né? Porque o outro é uma estranheza. Né? Então, eu tenho que me perguntar continuamente quem é esse outro que eu convivo há 25 anos. Não é porque eu tenho 25 anos com ele que ele está comido, jantado, vomitado e recomido. Conheço de ponta a ponta, de cabo a rabo. Né? Até porque o outro não está pronto, não está acabado. O outro é processo. O outro é construção do nascimento à morte. Ele não é mais aquele que eu conheci. Então o amor ele exige uma curiosidade, uma pergunta, acompanhar, cuidar. Quem ama não mata. É contrário ao conceito de amor, matar. Né? Amor é cuidar, acompanhar, ter pergunta, curiosidade e encontrar pontos de encontro que justifiquem estarmos juntos, né? Qual que é o sentido da nossa caminhada? Não são todos os pontos, alguns. Então o amor, gente, é dar conta de ser só com o outro. Olha, isso parece uma loucura, mas é lindo, né? Mas eu achei lindo você ser feliz Com o outro. com o outro. Né? Até porque é compreensão, acho que a palavra mais... Acolhimento. É que é compreender o outro, inclusive com as falhas. Porque ninguém é perfeito. Né? Então é o seguinte, eu sei que eu sou um saco, viu, Paulo? Mas você me ama pra danar. Mas é por quê?
porque você me compreende, eu também te compreendo. Tá entendendo? Então, assim, às vezes até aquele negócio que tal, mas não, ela precisa disso para ser feliz. Isso, o amor. E eu, como companheiro, eu vou tolerar. Não é nem tolerar, né? É consentir, sentir com, aprovar que o outro é estranho, é diferente, é um outro, não é uma projeção minha. Então, o que é um amor autêntico? É a solidariedade e a compaixão nessa angústia de separação. Né? Senhor, que dó de nós, né? A gente está aqui batendo um murro em ponta de faca, né? Eu sou solidária, eu sinto com, eu sofro com essa angústia de não ser comunhão perfeita, né? De ser angústia, né? Somos angústia. Agora, o que fazemos da angústia é que vai fazer a diferença, né? A angústia é um móvel, como pode paralisar, né? A angústia existencial, ontológica, própria da existência humana, ela me lança a construções, né? Eu descobri que a paixão fracassou. E agora? O que eu vou fazer de mim? O que eu vou fazer de nós? Vamos topar essa caminhada em outras bases? Né? Eu vou ter essa compaixão na angústia de ser só com o outro também sente isso, sofre isso. Né? O outro não é diferente nesse sentido. Eu e ele somos sós. E compartilhar essa solidão e ter compaixão dessa dor de ser só para construir o gozo, a alegria de, apesar de, estamos aqui porque a reunião, a convivência, a coexistência é mais rica do que ser solitário. E ser só não significa ser solitário. Né? Solitário é a ausência do outro. Só é com o outro, apesar do outro, do jeito que for. Vamos imaginar num parto. Estou lá parindo. O marido segura a mão, a mamãe passa a mão na cabeça, mas o parto é meu. Né? E a mãe fala, ai, que impotência, não posso fazer. Não, não pode, ela é só. Ah, eu queria sentir a dor que ela está sentindo. Não, não pode, é dela. Mas você está aqui. Né? Você está comigo, não para mim. Ninguém é para ninguém. Na paixão eu sou para o outro. No amor eu sou com o outro. E ser com o outro é consentir, aprovar a diferença e sofrer junto essa solidão. Né? Então, muitas vezes, né, já vi autores falando uma coisa que eu gostei muito, é dar conta do silêncio junto. Né? Ao invés de, na hora do silêncio, assim, o que você está pensando? É de mim? Eu fiz alguma coisa? Não é? E é uma construção mesmo. Né? Eu fiz algo. Pode falar, tô pronta, eu dou conta de ouvir. Não, gente. Isso é universal. Né? Não, eu tô só com você. Né? Não está acontecendo nada, né? Eu só estou convivendo na minha solidão com você. Né? E é muito curioso a incapacidade de compartilhar o silêncio, né? Amor é compartilhar o silêncio. É não ter que escrafunchar e entrar na intimidade do outro, que às vezes nem ele sabe o que está sentindo. E eu quero saber. Quero explicação. Me explica. Existe outra. Não só querendo saber, não. Quer explicações, né? Explicativas. Sim, eu estou apenas comigo e com você. Então, compaixão, sofrer com, sentir com, reconhecer em mim, reconhecer no outro, essa solitude, né? Essa solidão que é da existência humana. Eu posso fazer malabarismos e quanto mais eu faço, mais eu afirmo, que eu só me defendo daquilo que eu estou afirmando. A defesa é um segundo momento. A gente não se defende daquilo que a gente não está vivendo. Até mesmo a indiferença é uma máscara da hostilidade. Eu só posso ser indiferente, a diferença, né, daquilo que eu já reconheci. Como é que eu vou ser indiferente de um trem que eu nem sei? Sabe que existe. Exato. Né? Meu Deus, isso é muito complexo.
Não é? Isso, E aí, isso merece muitos... e é um negócio tão profundo, né? Que a gente fica tentando traduzir, mas não há muita tradução. as é pessoas- vivência. E a gente tem um sentimento. comportamento que não é treinado na nossa sociedade para Não. isso, para trocar Dialogar. sentimentos. A gente é treinado para ter um desejo, para ter isso, para Prazer. ter prazer Prazer. e tal, mas não para ter essa interação intelectual de, sua mãe está ali na sala, mas ela quer ficar sozinha lá, deixa ela, não vai lá encher o Não saco. tá com raiva dela, de você, não? Não, ela está querendo, deixa tá no ela momento quieta. Não que tá ela- te abandonando, não? É isso. Né? É como se diferenciar fosse abandonar. Né? Tá precisando ter um momento dela. E a Né? Ela só é um individualidade, outro, né? É um encontro de individualidades, né? Porque se alguém tiver que morrer para ter um encaixe, isso Aí é não morte, encaixou. É. né? Isso já Não, é e morte. a morte também, você já ouviu falar que todo mundo vira santo depois que morre, né? Uhum. A morte também, você projeta no morto o que você quiser e ele não tá aí para te desfazer, né? Então, muitas vezes a morte é a forma de você reafirmar a sua projeção da pessoa. Eu matei você, Raquel, que Por não amor. era... por amor, porque você não era a minha projeção, tá entendendo? Eu vou viver com a sua projeção que eu tinha antes. Isso é doente. Isso tem que ficar claro que é doente. Né? Tá Isso é entendendo? E doença. tem tratamento. É. Lógico que não é um tratamento simples e tal, Olha, mas a pessoa vai ter que expor os valores dela. Grupos de convivência, espaços de fala, expressar com o corpo, com a palavra, com expressão artística. Isso tudo faz com que a gente reconheça na gente e no outro esse sofrimento, essa dor. Né? Que isso vai dar massificação nossa social de que nós, até pouco tempo atrás, era programados para quê? Você nasce, estuda, trabalha, cuida da sua família e morre. Esses espaços de interação, não, nós vamos sair para fazer uma aula de dança junto, de canto junto, de isso junto. Vamos expressar. Vamos expressar isso. Por quê? É o que você falou, amor é uma construção. É uma plantinha que você vai regando. Se você parar de regar, ela vai puxar. Agora você está falando a coisa mais séria da história e que desmistifica. Amor não é sentimento. Amor são atitudes. Atitudes amorosas. Eu te amo, mas eu te mato? Totalmente incoerente. Eu te né? amo, mas eu te machuco, eu te boicoto. Te matei eu te- por amor? Eu te amo, mas eu quero ser sofrendo. Eu só dou conta de você pequena, miúda, acanhada. A hora que você cresce eu me sinto ameaçado. Eu quero passar rasteira para você ficar pequeno. O ciclo de violência que a gente estuda tanto quando a gente vai estudar as leis de violência doméstica, as medidas protetivas, a Lei Maria da Penha, tudo nesse sentido. Sim, eu te boicoto. Ele boicota, a gente fala ele, mas é claro que acontece o inverso. Você. Mas em menos quantidade, né? Vamos dizer assim, um volume Até menor. porque é o lugar do oprimido, né? Pois é, isso é uma coisa que me intriga. Por que o homem, estatisticamente falando, é mais agressor do que a mulher? Existe alguma explicação É para uma isso? cultura machista, É cultural. né? Não. Ele E fala Não é pessoas- fisiológico. Não. Fisiológico também, Não, testosterona. Não é, Ô, gente, você não conhece violência feminina. Pega o mito de Medeia, quando ela é traída, ela mata os filhos para atingir o marido. Então é comportamental. É, também. Sabe? Se a gente mudar os É porque a valores da mulher é mais sociedade, frágil. muda né? esse tipo de Se relacionamento. Olha, a gente se tivesse você uma sociedade pega- maternal ainda, antigamente existiam sociedades matriarcais. matriarcais, né, Isa? Se a gente pega e estuda à luz, né, do que a gente estuda hoje, realmente seria diferente. Né? Eu acho que Olha, porque muitos o homem... estudiosos falam que seria melhor. É, Porque a questão do cuidar a mulher por gerar que ela é mais... Ela enxerga mais o afetiva. outro, não né? é Já vejo- afetiva, elas têm mais características de atitudes amorosas. Cuidar, acompanhar, se angustiar com o Isso outro. já é fisiológico da mulher. Não, é do Deus. acaso dela parir. Não é porque ela é que gera, não? É porque ela que tem o filho no corpo dela, Entendi. né? E isso não é uma relação linear de causa e efeito, isso gera isso. As coisas são tão fortes, porque confluem várias coisas para dar o sintoma. Não é só a cultura, tem o filho que eu gerei, tem o patriarcado, né? Tem
eu me desdobrar em 1000 horas de trabalho porque a casa e a criança e o trabalho é meu. É uma confluência, uma convergência de fatos, de sintomas, de sentidos, de significados, para gerar uma coisa tão enrijecida, né? Então, para tratar isso, é espaço de fala, sabe? Mulher precisa falar, homem precisa falar, grupos de casal, grupos de homens, de mulheres. E é uma política pública, né? O mundo pode proporcionar isso e isso é muito barato. Pois é. Né? Agora, não temos interesse em mexer. Vai mexer no Até porque, se você mexer, você vai mexer nas relações econômicas e sociais e hierárquicas também. Então, tem interesse de que as coisas continuem como estão. O status quo existente, você lutar contra o status quo, você vai de encontro a vários interesses mútuos. E isso no pensamento autoritário, né? O pensamento autoritário, ele valoriza a mesmice. O diferente tem que ser eliminado. Mas a gente está submetido a um pensamento autoritário que passa por cima da gente como um rolo compressor desde quando a gente nasce. Sim, mas eu posso construir espaços de arejamento. É isso que a gente né? luta, né, Raquel? É igual o Paulo Freire no Pedagogia do Oprimido, que ele retrata muito bem a situação. Né? Por pior que seja, eu posso construir clareiras onde eu sou mãe do meu jeito e não mãe do jeito que me foi imposto. Entendeu? Mas é porque, outro dia eu estava pensando, o pessoal fica xingando as faculdades, as escolas, falando que é um espaço de esquerda. Entendendo? Desculpa abrir esse parênteses aqui e tal. Mas é porque o espaço de direita é o resto do espaço que a gente convive. Porque você vai entrar numa empresa, você tem um policiamento ideológico dentro dela. Você tem um modelo de comportamento que te é imposto, que é autoritário. Você está no mercado de trabalho e você é simplesmente alijado disso. Na escola, você pode agir de uma forma livre da construção das pessoas. Nosso modelo, inclusive de relação de trabalho no Brasil, é um modelo autoritário Na escola também. A escola na família também. Mas a escola tem mais espaço. É isso que eu ia falar. Não adianta, se você muda, por exemplo, você falou até em criar clareiras onde possa haver esse tipo de comportamento. Mas se você criar uma clareira, criar a sua família dentro daquela clareira, na hora que sua família tiver que enfrentar o mundo real, seus filhos vão olhar para o mundo e falar, esse mundo não é o meu. Não é só você que está criando clareiras, né? Tem muitas pessoas. Né? Seriam coisas maiores. A revolução molecular por cada pessoa passa um trânsito intenso de pessoas. Se eu trabalho aqui, eu tenho mais de 500 alunos. É como se fosse aquele efeito da asa de borboleta. Vai espalhando, né? O contrário também São tubérculos, né? Utilizando eu tenho clientes, eu tenho vizinhos, parentes, a sociedade mesmo que você alunos, tá inserida, né? Então, por cada pessoa passa um trânsito intenso de pessoas. Né? Não podemos pensar no grupo todo ou no grupo nenhum. Né? Onde eu posso afetar e ser afetado. Não necessariamente tem que ser só aquele pequeno. Não. Você falou aí, me deu um estado que as relações sociais repetem as relações individuais. São valores, né? Que aí você vê, agressão a índio, que os caras querem entrar para a terra dos índios, tirar os caras e construir todos os valores acabar com a cultura deles. Isso é o quê? Isso é um modelo narcisista de relacionamento. Hostilidade ao diferente. Isso. Né? Fora outras transações econômicas, financeiras, que eu não vou entrar. Né? Não, é o português chegando aqui e achando que evangelizar vai ter que catequizar todo mundo é o melhor para todo mundo. Isso, domesticar. Né? E chamar o perfil de vida do outro como de preguiçoso. Né? Agora, dá uma interpretação pejorativa para a diferença. O negativo, o diferente é negativo. Isso. Aí não entra o último ponto que você falou aqui, fala da hostilidade. Isso. Aonde que entra hostilidade? Aonde que entra não, né? Que não devia entrar. Mas como é que a hostilidade entra nos relacionamentos? Às vezes até destrói o relacionamento, tudo aquilo que foi construído
muitas vezes as pessoas são pegas em armadilhas Isso. e entram num processo destrutivo que destrói tudo aquilo que tinha. Então a gente tem que pensar, nós estamos batendo na tecla aqui da paixão, né? Ficou mais clara, da hostilidade, que é A crise, a ruptura. ruptura, né? E nessa ruptura, o ódio, né? Tem nada de mim no outro, nada do outro em mim, né? Me ameaça a diferença. Então vocês veem, e isso não justifica a violência, que os violentos são egos muito frágeis. Não aguenta a diferença. Não. Né? Tem que eliminar, matar, destruir. É como se fosse uma reação, ele reage Uma reação àquilo. Né? O que a gente fala que quando faltam os argumentos, explode a violência. Isso, falta a palavra, você vai pro corpo. Ok, você acha que tem relação com a posição social da pessoa? Não. Mais intelectualizada? Não, Menos? nada. É da condição humana. Qualquer ser Rico, humano pobre, é milionário, sujeito. paupérrimo, né? Tem nada a ver com instrução, da pessoa ser mais instruída, então ter um pouco mais de racionalidade, nada. O que acontece nos Isso é índices, história de vida, nos são as índices- relações na infância. Né? Agora, é claro, gente, que a pessoa privada, né, da fome, né, da falta de afeto, do amparo, da proteção, ela vai ter uma outra vulnerabilidade. Sabe o que eu lembrei? Você lembra daquele livro Os Meninos do Brasil? Uhum. Que era é uma ficção, né? Que eles criaram a estrutura, eles fizeram clones do Hitler e criaram estruturas familiares para aquelas crianças viverem a mesma coisa que ele tinha vivido, para tentar desenvolver uma mente doentia igual era a mente dele, para que ele voltasse a existir, né? É uma ficção, mas assim, é É a busca do exatamente igual. isso. Em determinado momento da vida teve uma ruptura porque o pai morreu, no outro momento da vida teve outra ruptura porque, sei lá, a namorada deu fora e assim por diante, para ir construindo as personalidades, né? Agora vem o que você está falando legal. Ruptura é um perigo, né? E é uma possibilidade simultaneamente. O perigo de buscar novas situações para repetir ou a possibilidade de se tornar um herói, né? Assim, não, agora a história é outra. Agora a história Agora está eu comigo. vou tomar a frente Né? disso e vou Sim. fazer. Né? Agora eu volto para ser diferente, para não fazer essa repetição. Né? O herói na tragédia, né? Ele mata ou morre para construir uma história. E por que alguns entram num ciclo repetitivo e outros se libertam? Olha, são escolhas, ilusões. A pessoa consegue fazer isso racionalmente? Não, né? Não. Muito da vida vai conduzindo, né? Ela consegue buscar formas dela pensar diferente, mas não consegue, sem ajuda, sem tal, ela vai estar presa no ciclo. Sim, agora você vê que tem perigo, sim, da repetição, mas também tem possibilidade. Outra grande angústia é a liberdade. Eu não sou determinada, eu não nasci pronta. Não existe a genética me determinou. Existe as minhas escolhas no mundo que vão me construindo. Então, essa liberdade também é um ponto de angústia muito grande, porque eu tenho que escolher. E escolher exige renúncias. Eu não posso escolher tudo. Eu não posso ser solteira e casada. Está abrindo mão de outra. Eu não posso ser psicóloga e... Tem que fazer escolhas. Né? No leque das possibilidades, uma escolha elimina muitas possibilidades. Você não pode ser casado e solteiro. A Paula não me deixa namorar mais, não. Pois é, tá vendo? Então isso aí é um limite que você tem, né? Então, nas crises você tem riscos. Tive que escolher, né? Escolheu, Você fez uma boa escolha. fez, acertou. Eu não posso namorar mais, não posso sair para namorar, não posso. Então vamos parar aqui, né? Vamos ter em mente, antes da gente interromper, amor não é paixão. A paixão implica em topar a angústia de ser só, separado. E nos nossos devaneios, buscamos às vezes nos defender dessa angústia, ou fundindo com a pessoa, ou hostilizando, destruindo, né? Mas o amor autêntico, ele não é uma relação privilegiada, é uma relação universal. Eu posso desenvolver com qualquer pessoa e com qualquer circunstância, desde que eu dê conta
de sustentar essa angústia de ser só. E o amor é A ser construção. solidário na angústia de separação, né? Topar a minha e a do outro, né? Somos solidários nessa angústia de separação. E vamos ralando para relacionar, né? E tentando superar as crises através dos projetos comuns que estamos construindo, né? Que também podem entrar em crise e ser redefinidos, né? Redefinir é sempre uma possibilidade humana. A única raça, não, a única pessoa, a única situação que pode ser redefinida são as humanas, né? A gente pode voltar lá atrás e redefinir, naquela época, agora, né? Isso é liberdade, né? Voltar lá atrás e dar um novo sentido, construir um sentido novo, já que lá atrás fracassou. E fracasso não é vergonha, né? É uma crise. E crise é para crescer ou sucumbir. A gente espera crescer, né? Isso é Raquel, maravilhoso, antes- sabe para quem? Para as pessoas que terminam os casamentos e depois reconciliam. Tem gente que vem com tanta culpa de ter desistido do divórcio, sabe? Com vergonha, constrangida. Eu já cansei de ver isso nas minhas clientes. Palavra de rei não volta atrás, né? Mas por outro Mas É a como se liberdade tivesse- de voltar lá atrás e redefinir E é as uma pessoas têm que riqueza. saber que isso é possível. E é inclusive, humano você às também, vezes tem um né? relacionamento ótimo com a pessoa, e é o que você falou no início, depois eu vou falar, eu não lembro a frase toda, mas é você superar as cisões. É isso que está o negócio, porque casamento não é fácil no sentido de Relacionar ser paixão, não é fácil. mas é uma construção. Você tem que ter um objetivo lá, não, eu quero que meu casamento dê certo. Se você não tiver isso bem claro, E o que ia dar certo para mim? Pois é, de repente o dar certo de um não é o dar certo do outro É, também. Olha que loucura. Aí dá a crise. É. A crise é a chance que eu tenho de redefinir os pontos de encontro ou separar e ir para o mundo e para outras possibilidades. Raquel, nós somos filhos parentes, né, de Cronos, que nos devora. Né? O Cronos é o deus do tempo, né, que nos devora. O Davi já mostrou ali, nós já estamos com mais de 50 minutos. Nós Está ótimo. temos que, antes de E passar as depois, se considerações- precisar, a gente Não, retoma pois o é. tema. Não tem É isso, problema. é isso que eu vou pedir para vocês, para curtirem, compartilharem. Se tiverem dúvidas, podem colocar no site que a gente passa para a Raquel, tá? E aí ela se expõe a responder. Nós vamos ter que te chamar aqui mais vezes para Faremos, esclarecer com alegria. esses pontos, né, Paulo? Nós estamos colocando o seu e-mail embaixo do vídeo para se alguém quiser te mandar alguma dúvida, alguma pergunta, você pode responder. Sim. Se quiser mandar para a gente também, a gente Sim. encaminha e responde. Sim. E já fica aqui meu convite para as próximas. Faremos com muita Faremos. alegria e fico muito honrada, né, de ser Como é que é reconhecida. aquela frase que você falou no início? Fala aí Aqui, pra eu gente. anotei. Fala de novo. Todo espaço feliz é filho ou neto de separação, com espanto ultrapassado. Maravilhoso. É preciso separar para reunir. Ninguém reúne com o igual. Ninguém reúne com o que não tem nada a ver. Né? Você tem que separar para encontrar. E ninguém vai encontrar a companheira ou o companheiro no espelho, tá? É isso aí. Muito menos. Obrigada, Cleber. Foi um prazer te receber. Obrigada a vocês. Obrigado. Maravilhoso. Fico Viu? muito alegre de poder compartilhar desse espaço. Obrigado a Com você. vocês. Paulo. Casa é sua, viu? Obrigada. Até.